Então, pessoal, a gente estava falando da estrutura do balanço de pagamentos. Eu já tinha explicado para vocês a balança comercial, a balança de serviços e a conta de renda primária. Não é isso? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da conta de renda secundária. A conta de renda secundária, eu vou lançar as transferências correntes unilaterais. Ou seja, são as doações, são os recursos que saem do país ou que entram no país e que não têm contrapartida de bens e serviços, certo? Essas transferências correntes, elas vão o quê? Afetar a renda do país, certo? São transferências que provêm de renda, tá certo? Então, eu vou lançar na conta de renda secundária. Normalmente, eles falam como? Eles falam assim, sabendo que o país recebeu em forma de doação tanto de medicamentos, tantos dólares de ajuda humanitária. Aí você lança lá na conta de renda secundária. São as doações, certo? Essa conta aí, ela tem um valor muito pequeno em referência às outras. Né? Qual é o comportamento dessas contas? Normalmente, né, a nossa balança comercial, coloca aqui na lousa. Ela tem um saldo bem positivo, normalmente, né? Nós tivemos algumas exceções de algum tempo atrás, mas ela é bem positiva, né? Quem por acaso tiver adquirido o livro vai ver que eu coloquei num esqueminha, né? Para vocês não interessa eu colocar, porque não é isso que eles vão perguntar. Mas pelo menos por curiosidade, se vocês quiserem, vocês vão ver que a balança comercial geralmente ela é superavitária, né? A balança de serviços, normalmente ela é negativa, certo? E às vezes chega a ser mais negativa do que é positiva a balança comercial. Ela é bem negativa. Tá? Por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura muito boa. Agora, o nosso grande problema é a conta de renda primária, que ela é muito negativa, certo? Por quê? Porque a gente envia muito lucro para fora e envia muitos juros para fora, certo? E a conta de renda secundária, normalmente, ela é positiva, mas ela é pouco significativa em relação aos saldos das outras contas. Quando eu somo tudo isso, vocês vão ver que se vocês forem contar os negativos, eles superam os positivos. Então, normalmente, a nossa conta de renda, o nosso saldo no balanço de pagamento de transações correntes, normalmente ele é negativo. Normalmente, certo? Nós tivemos um período aí do governo do Lula que ela se tornou positiva, que é uma coisa muito rara. Mas ela se tornou positiva devido a vários fatores. Um deles foi o crescimento da China, que a gente passou, então, a exportar muitas commodities, né, fazendo com que essa balança comercial que ficasse tão positiva, mas tão positiva, que cobriu o saldo negativo dessas duas daqui, certo? Então, devido ao crescimento da China, nós pudemos exportar muitas commodities, certo? Então, nós passamos a ter um saldo de transações correntes positivo, tá? Bem, mas continuando. Então, vamos falar agora da conta capital. Então, na conta capital, como eu já tinha me referido, nós vamos lançar a aquisição ou venda, né, alienação de ativos não financeiros não produzidos. Que o exemplo mais cabível aí seria a terra. E as transferências de capital. Transferência de capital é parecida com transferência corrente. A diferença, porque a transferência de capital, ela parte do patrimônio do país, certo? E as transferências correntes, elas partem da renda, certo? Mas ele também não vai entrar nesse detalhe com vocês. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, na conta capital o saldo foi tanto. Aí vocês vão colocar lá o valor, tá bom? Nessa conta capital também eu lanço o perdão da dívida, se por acaso o país perdoar uma dívida. Mas, até hoje, a experiência que eu tive, nunca eles perguntaram em prova para fiscal lançamento com perdão da dívida. Até hoje nunca caiu isso. Agora, se você for prestar para carreira diplomática, sempre cai o perdão da dívida, certo? Por quê? Porque o diplomata tem que aprender a perdoar, né? Agora, o fiscal não pode perdoar de jeito nenhum. Então, não cai para fiscal, tá? Mas, por curiosidade, se vocês tiverem, às vezes eles podem fazer pergunta teórica, você lança na conta capital. Na conta financeira, então agora eu vou falar aqui na conta financeira, você vai lançar os investimentos, tá? Então, vejam bem, que na conta de renda primária eu lancei as rendas dos investimentos. Aqui eu vou lançar os investimentos em si. Então, eu vou lançar investimento direto, investimento em carteira. O investimento direto é o quê? É o investimento produtivo, pessoal. Pensemos assim, são as fábricas que se instalam aqui, aquelas que vão gerar emprego, né, para o país.
né? O investimento em carteira são os investimentos, pensemos assim, em títulos. O país vende títulos lá fora ou compra lá de fora. Então, você vai lançar investimento em carteira. Derivativos. Derivativos. Né? Derivativos são títulos também, apenas são títulos que derivam de alguma coisa, certo? Então, você lança ele, também não vai perguntar para você o que é derivativo, tá? O que você está estudando aqui é macroeconomia, então ele não vai perguntar, ele vai dizer apenas, houve lançamentos em derivativos de tanto, certo? E outros investimentos. Então, nesses outros investimentos, é que eu vou lançar, é importante esses outros investimentos. Eu vou lançar, por exemplo, os empréstimos que o país faça ou que ele empresta, né? Os financiamentos que ele faça ou que ele empreste, né? Principalmente os empréstimos e os financiamentos. Eu vou lançar aí nos outros investimentos. Eu vou lançar também atrasados. O que é atrasados? Vamos supor que o país ele decrete a moratória, ele não pague alguma coisa. Ou então, alguém não pague a ele. Então, eu vou lançar aqui em outros investimentos. Tá certo? Mas, principalmente, eu vou lançar aqui empréstimos. Esses empréstimos aqui são todos os tipos de empréstimo, certo? São tantos empréstimos que se faça, por exemplo, a um banco lá fora, ou empréstimos entre pessoas. E pode ser também empréstimos a organismos internacionais, certo? Opa, caiu aqui. Empréstimos a organismos internacionais. Ixi, aqui caiu. Tá bom, né? Ou, por exemplo, vamos supor que se peça dinheiro ao FMI, empréstimo ao Banco Mundial, certo? Então, ou eu coloco aqui também em outros investimentos, tá certo? E o que diferenciou muito da estrutura antiga é porque aqui eu vou lançar também os ativos de reserva. Antigamente, esses ativos de reservas, eles iam entrar no saldo total, como se aqui eu fizesse uma linha e ele entrasse depois dessa linha nesses ativos de reservas. Agora não, ele vai estar dentro da conta financeira, certo? Vocês estão lembrados que é ativos de reserva, né? Que é o ouro monetário, moeda forte, reserva junto ao FMI e o 10, que é o direito especial de saque, né? Então, aí vão ser os ativos de reserva. Esses ativos de reservas, eles vão ser a única conta de caixa do balanço de pagamentos. É a única conta de caixa, ou seja, entrou dinheiro ou saiu dinheiro, digamos assim, eu lanço lá no ativo de reserva, né? Todas as outras contas serão contas operacionais, certo? Ou seja, vão ser apenas lançamentos, digamos assim, contábeis, certo? E eu tenho erros de omissões que eu já expliquei que é uma conta de ajuste, tá certo? Então, nós vamos fazer alguns lançamentos, não dá para a gente fazer muitos, pessoal, infelizmente. O ideal é nós fazermos diversos para vocês compreenderem o máximo, mas não dá tempo porque o conteúdo é muito grande, né? Então, nós vamos fazer alguns lançamentos que dê assim para você elucidar. Mas fiquem sabendo que todo lançamento é duplo, né? Então, se você fizer um lançamento, você vai ter que fazer outro, certo? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui a estrutura novamente. Balança comercial, balança de serviços, conta de renda primária, conta de renda secundária. Aí eu tenho saldo no balanço de pagamentos de transações correntes. Eu tenho conta capital, conta financeira e erros de omissões. Vou deixar a conta financeira assim maior, porque a gente lança muita coisa na conta financeira. Tá? Aí nessa conta financeira, olha aqui que eu vou fazer, né? Deixa eu voltar aqui. Nessa conta financeira, eu esqueci de falar, nós vamos lançar ativos e passivos, não é isso? Aqui na conta capital, receitas e despesas, tá certo? Ativos e passivos. Então, o investimento direto vai ter ativo e passivo, o investimento em carteira ativo e passivo, derivativos de ativo e passivo, outros de investimentos ativo e passivo e ativos de reserva, tá? Os ativos de reserva, eu vou lançar ele separado aqui, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes ele pergunta qual é o saldo de ativos de reserva. Então, aqui no investimento direto, investimento em carteira, derivativo de outros investimentos, eu vou lançar ativo e passivo. E vou, como se eu lançasse aqui uma continha separada, ativos de reserva. Tá bom?
Ah, Luiz, eu não podia lançar esse ativo de reserva junto com o ativo? Não podia. Mas ele vai perguntar o saldo de ativo de reserva e tá tudo misturado, você não vai saber. Então, eu vou colocar aqui separado, tá bom? Então, na conta financeira, eu vou lançar ativos, passivo e, como eu falei, ativos de reserva. Tudo bem? Esses ativos de reserva são a única conta de caixa, tá bom? Ativos de reserva. Então, vamos ver aqui alguns lançamentos. Vamos supor que eu diga assim para vocês. O país exportou bens, mercadorias no valor de R$ 1.000. Bem, como ele exportou, eu vou ter que lançar aqui, ó, como receita ou como despesa. Como ele exportou, eu vou lançar como uma receita. Veja bem, eu estou lançando aqui, olha, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu falei que todo lançamento é lançamento duplo. Então, vocês vão imaginar o seguinte, que eu tenho um caderninho e que eu tenho um caixa, tá? Tem aqui um caixa. Tem uma mulher aqui recebendo o dinheiro do caixa, tá certo? Ela está sentada aqui num banquinho, tá certo? Vocês viram que eu não tenho o dom da arte, né? Mas tudo bem. Então, vamos supor, o país exportou 1.000 e recebeu à vista, recebeu esse dinheiro. Então, eu vou lá no caderninho e anoto, exportação 1.000. E pego esse dinheiro e coloco no caixa 1.000, porque ele não recebeu à vista. Vocês estão vendo que está entrando no caderninho e está entrando no caixa? Né? Qual é a única conta de caixa? É ativo de reserva. O caderninho são todas as outras contas. E o caixa é o ativo de reserva. Então, está entrando lá em receita e está entrando no ativo de reserva. Vou colocar mais 1.000 aqui. Tudo bem? Agora, vamos supor que o país tivesse exportado 200. Também, não, agora ele exportou 200, sendo que ele financiou. Ele financiou, tá certo? Então, vou colocar lá em exportação como receita. Mas, como ele financiou, esse dinheiro não entrou no caixa. Ó, ele colocou lá exportação 200. Mas esse dinheiro entrou aqui no caixa? Não, porque ele financiou. Então, eu vou anotar de novo no caderninho. Financiamento 200. Tudo bem? Estou anotando no caderninho. Então, como é do caderninho, também é uma conta operacional. Ela não é uma conta de caixa, né? Então, onde é que eu lanço financiamento? Lembra que eu falei para vocês que na conta financeira, aqui, ó, na conta financeira eu lanço empréstimos, financiamentos já atrasados, aqui em outros investimentos, né? Não era isso? Mas esses outros investimentos ficam aonde? Na conta financeira, tá? Então, eu vou lançar na conta financeira. Mas veja o seguinte, ele está lançando, né, na conta financeira. É como se ele tivesse feito assim, como se ele tivesse vendido a mercadoria e ainda tivesse emprestando o dinheiro para a pessoa pagar. Ele está financiando, é como se ele estivesse dando dinheiro para a pessoa pagar. Tá certo? Então, nós vamos colocar uma coisa aqui na cabeça. Quando o dinheiro estiver saindo do país, a gente considera isso um ativo. Quando ele estiver entrando, a gente considera isso um passivo. Não é sempre que é assim, mas matematicamente sempre funciona. Certo? Se for uma prova dissertativa, aí o lançamento é um pouquinho diferente. Mas se for uma prova de teste, funciona sempre. Saiu é ativo, entrou é passivo. Certo? Então, como é financiamento e financiamento é na conta financeira, eu vou lançar lá em ativo 200. Tá certo? Agora, vamos ver. O país importou 700 de mercadorias. Mercadorias também não é na balança comercial? Ele não importou? Então, é uma despesa. Se não disser se o pagamento foi à vista ou não foi, a gente deduz que foi. Então, se o pagamento foi à vista, está entrando no caixa. Então, é como se eu tivesse lá colocado assim, importação 700. Mas ele não importou, então o dinheiro está saindo do caixa, certo? Está saindo do caixa. Então, eu vou lá, né, como está saindo do caixa, e tiro lá das reservas. Certo?
Depois, o país pagou o transporte de 100. Bem, transporte eu lanço aonde? Eu lanço na balança de serviços. Mas se ele pagou, então é uma despesa. Não está dizendo se foi à vista ou não, mas eu tenho que deduzir que foi à vista, porque quando ele não diz nada, então eu vou lá no caderninho e anoto transporte que eu paguei 110. Então, se eu paguei, tá saindo do caixa 110, não é isso? Então, eu vou lá e anoto 110 no caixa, certo? O país remeteu lucros de 250. Onde é que eu lanço lucro? O que é lucro? Lucro é renda, né? É a remuneração de um serviço fator. Então, eu vou lançar na conta de renda primária. Na conta de renda primária, eu tenho receita e despesa também. Como ele está remetendo lucro, então vai ser uma despesa, 250. Então, esse dinheiro está saindo. Então, eu tiro lá da conta de caixa, 250, certo? Agora, uma conta, vamos supor que ele falasse assim, pagou de juros o valor de 500. Pagou de juros. Juros é o quê? Juros é renda. Então, eu vou lançar lá na conta de renda primária. Como ele pagou, eu vou lançar lá em despesa, certo? Como ele pagou, está saindo do caixa. Então, eu vou lançar 250. Agora, um lançamento um pouquinho diferente, que é o reinvestimento de lucros. O que é isso? O que é reinvestimento de lucros ou refinanciamento de juros? Dá na mesma, né? Reinvestimento de lucro é como se uma empresa, ela tivesse, vamos supor, produzido aqui no país, gerado uma renda aqui no país, uma multinacional, gerou renda aqui no país e pegou essa renda e mandou para o país de origem, porque não era do Brasil. Aí, quando mandou para lá, é como se o país tivesse dito assim, não era para ter mandado, eu empresto de novo. Eu estou financiando de novo. Então, lucros reinvestidos, estou investindo de novo. Então, lucros reinvestidos é aquele lucro que saiu, mas que voltou. Ele saiu da conta de renda primária, porque ele saiu como lucro, e ele voltou como investimento. Então, ele entra na conta financeira. Então, ele sai, quando ele sai daqui. Vamos supor que fosse 250, né? Não, deixa eu ver, pegar aqui. 150, para não ficar igual, o mesmo valor, né? Vou colocar 150. Ele saiu 150. Aí, se você quiser, como ele saiu, você lança aqui, ó, na variação de reservas, tá certo? Você pode lançar, não tem problema. Aí, ele voltou. Ele voltou em forma de investimento. Então, quando o dinheiro está entrando, lembra que eu falei para vocês? Eu lanço como um passivo, não é investimento? Então, ele está entrando aqui no passivo. Então, como ele está entrando, ele volta a entrar aqui. Veja que aqui ele se anula, né? Se você não quiser, não precisa nem fazer esse lançamento, tá? Mas o importante é você saber que ele está entrando aqui no passivo, porque é o dinheiro entrando de volta, certo? Vamos supor que ele tenha pago com viagens internacionais 115. Viagens internacionais é aonde? É na balança de serviço. Então, ele está pagando, então vamos colocar aqui 115, certo? Como ele não está dizendo se foi à vista ou não, a gente deduz que foi. Então, está saindo 115, tá certo? Apresentou despesas financeiras de 30. Despesa financeira é o quê? É um serviço não fator. Então, é na balança de serviços. Como foi despesa, eu lanço despesa. Como está saindo, eu tiro lá das reservas, né? O país recebeu do exterior, em forma de ajuda humanitária, alimentos no valor de 25. Certo? Ó, prestem atenção. Ele está recebendo em forma de ajuda humanitária. Ajuda humanitária eu lanço aonde? Na conta de renda secundária. Então, vamos colocar aqui, ó, receita e despesa. Ele não está recebendo? Então, se ele está recebendo, vai ser uma receita de 25, certo? Mas prestem atenção. Como ele está recebendo, mas ele está recebendo alimentos, ele não está recebendo dinheiro, ele está recebendo alimentos, né? Então, eu não posso lançar a contrapartida aqui em ativo de reserva, porque em ativo de reserva eu não coloco alimento,
né? Então, onde é que eu vou lançar a contrapartida? Como foi alimento e alimento é uma mercadoria, eu vou lançar aqui na balança comercial como se ele estivesse importando, certo? Como se ele estivesse importando. Então, vai ser... Aqui na balança comercial, você coloca importação e exportação, ó. Eu já estava ensinando errado aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui. Em vez de receita e despesa, que dá na mesma, né? Mas o certo é você falar exportação e importação, tá bom? Importação e exportação. Tá certo? Vamos supor que ele dissesse assim, houve transferência corrente para o exterior no valor de 35. Transferência corrente é na conta de renda secundária. Como houve transferência, vai ser de 35. Nesse caso, ele não disse se era em dinheiro ou não. Então, a gente deduz que foi em dinheiro. Então, como é uma despesa, está saindo do caixa 35. Certo? Depois ele fala assim, que houve operações de intercompanhias. Operações de intercompanhias, antigamente, recebia o nome de empréstimos de intercompanhias. É a mesma coisa, certo? O que é isso? Por exemplo, vamos supor que o Brasil tenha uma filial estrangeira aqui e uma matriz lá fora, certo? Então, vamos supor que a Alemanha tenha uma filial aqui e tem a matriz dela lá na Alemanha, certo? Aí a matriz lá na Alemanha resolve emprestar dinheiro para a filial aqui no Brasil, certo? Isso aí é chamado de operações de intercompanhias. Agora, se a matriz for aqui e a filial for lá, e a filial quiser emprestar dinheiro para a matriz, também vai ser operações de intercompanhias. Então, independente de ser matriz ou filial aqui, se vier dinheiro de uma para outra, eu chamo isso de operações intercompanhias. Então, vamos supor que houve uma operação intercompanhias de filial no exterior para matriz no Brasil. Vamos supor no valor de 22. O que eu vou fazer? Eu vou considerar isso como um empréstimo, certo? Um empréstimo como outro qualquer. E empréstimo eu lanço aonde? Na conta financeira. Como o dinheiro está entrando, eu vou lançar isso como? Como passivo. Então, eu venho aqui em passivo e lanço 22, porque esse dinheiro está entrando, né? Esse dinheiro está entrando, certo? Então, eu vou lançar na conta financeira, né? Como empréstimo, né? Como ele está entrando, né? E eu vou lançar ele como ele está emprestando para quê esse dinheiro? Ela está emprestando com a finalidade de fazer um investimento aqui no país. O que uma está emprestando para a outra, a gente entende isso como um investimento direto, certo? Então, eu vou lançar aqui como passivo em investimento direto, né? E como é um empréstimo, esse dinheiro está entrando, eu vou lançar como ativo na conta financeira, certo? Como se fossem outros investimentos, porque não é um empréstimo, né? Tá certo? Se por acaso você quiser lançar isso, como ele está emprestando esse dinheiro como investimento direto, né? Então, você vai lançar aqui. Você pode lançar também como ativos de reserva, se ele estiver emprestando esse dinheiro, certo? Então, você pode lançar também aqui como ativos de reserva. Mas vou manter aqui como na mesma didática que está no livro, tá bom? Então, você lança aqui e aqui, tá bom? Depois, o país privatizou, fazendo alguns lançamentos, tá bom? O país privatizou empresas para países no exterior. O que é privatizar? Privatizar é quando você vende uma empresa. Você vende um pedaço dela, você vende essa empresa para o grupo no exterior, no valor de 113. Então, quer dizer que esse dinheiro lá do exterior está entrando aqui no país. Não é isso? Então, o que acontece? Eu vou lançar isso como um investimento direto, né? É como se eu estou vendendo para eles estão fazendo um investimento direto aqui, eles estão comprando essa empresa, a mesma coisa que eles estivessem instalando uma multinacional aqui, né? Mas ao invés de eles instalarem uma multinacional, eles estão comprando uma brasileira e transformando numa multinacional, certo? Então, isso é investimento direto. Como o dinheiro está entrando, eu lanço em passivo, 113. O dinheiro não está entrando? Então, eu lanço aqui em ativos de reserva 113. Tá certo?
Pronto, aí o que eu vou fazer? Deixa eu só falar esse caso particular aqui, que é o caso de amortização de empréstimos. Né, que eles perguntam muito, principalmente Exaf, adora amortização de empréstimo. Uma coisa é você pagar os juros do empréstimo. Outra coisa é você você amortizar a sua dívida. Né? Quando você amortiza a sua dívida, você está pagando o principal da dívida. Quando você paga juros da sua dívida, você lança lá na conta de renda primária, porque juros é renda. Agora, quando você amortiza a dívida, você está pagando o principal da dívida. Então, amortizar a dívida é o contrário de pedir dinheiro emprestado. Certo? Então, equivale a pedir dinheiro emprestado, sendo que é o contrário. Quando você pede dinheiro emprestado, você não lança na conta financeira? Quando você amortiza a dívida, você vai lançar na conta financeira. Certo? Então, quando você está amortizando, você está pagando dinheiro, o dinheiro não está saindo daqui. E eu não disse para vocês que quando o dinheiro está saindo, eu lanço como um ativo? Né? Então, eu lançaria, vamos supor que ele amortizou dívida no valor de 86. Então, eu ia lançar, como ele está pagando, né? Eu ia lançar aqui está saindo esse dinheiro no ativo, não é isso? Então, eu lanço aqui 86. Porque está saindo, não é isso? Se bem que aqui no exemplo do livro, foi o exterior que amortizou. Então, vamos fazer igual ao do livro, porque quem tiver adquirido, fica mais fácil, tá bom? Então, vamos supor que o país lá amortizou dívida com o Brasil. O Brasil emprestou no passado para eles, e eles agora estão pagando essa amortização. Então, como eles estão pagando, o dinheiro não está entrando? Quando o dinheiro está entrando, o que eu falei para vocês? Lança em passivo, não foi isso? Então, vamos lançar lá em passivo. Bem, o dinheiro está entrando, não está? Então, eu vou lançar lá em reservas que o dinheiro está entrando. Agora, só cabe uma observação aqui. Se a prova ela for dissertativa, né? Então, você não vai poder lançar mais de 86 aqui em passivo. Por quê? Porque quando eles estão amortizando dívida, eles estão o quê? Reduzindo um ativo que nós tínhamos. Quando nós emprestamos dinheiro para eles, nós não tínhamos um ativo. Então, quando eles pagaram, isso representa um redutor de ativo. Então, ao invés de lançar mais de 86 aqui, você lançaria menos de 86 aqui. Certo? Então, na teoria, seria errado você lançar menos de 86 aqui. O correto seria lançar mais de 86 aqui. O correto seria lançar menos de 86 aqui. Mas, na prática, pessoal, tanto faz. Tanto faz. Certo? Por quê? Porque quando nós formos fazer a conta, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exportação menos importação e ver o resultado aqui. Nós vamos pegar receitas menos despesas e ver o resultado aqui. Vamos pegar receitas menos despesas e ver o resultado aqui. Vamos pegar receitas menos despesas e ver o resultado aqui. Aqui também. Vamos pegar receitas menos despesas e ver o resultado. E aqui nós vamos pegar ativo menos o passivo e ver o resultado. Então, se você lança menos de 86 aqui, o ativo vai ficar com menos de 86. Mas se você lança mais de 86 aqui, na hora de fazer a conta ativo menos passivo, esse aqui não vai ficar menos de qualquer maneira? Então, tanto faz, certo? Então, se a prova você for fazer uma prova que não é dissertativa, você, que na maioria das vezes é assim, você pode considerar o seguinte: o dinheiro saiu, você lança em ativo, né? Se for empréstimo, financiamento, saiu, é ativo. Se entrou, é passivo. Aí você não erra nunca, tá certo? Agora, se for dissertativa, aí você fica atento. Porque se for uma amortização, vai ser um redutor de ativo. Ou então um redutor de passivo, vai depender do lançamento, tá bom? Entender? Espero que vocês tenham entendido isso. Então, aí nós vamos fazer todas essas continhas. Quando nós fizermos essa continha, vai ter um saldo aqui, vai ter um saldo aqui, um saldo aqui, um saldo aqui. Somos 4 e acho esse saldo daqui, que é o saldo do balanço de pagamento de transações correntes. Tá certo? Aí eu vou fazer essa continha aqui e vou achar esse saldo. Aí aqui ativo menos passivo, vou achar um saldo. E vou somar com esse saldo aqui. Tá bom? Então, vamos supor que aqui eu tivesse achado menos 30, tá certo? Menos 30. Menos 30, tá? Então, ativo menos passivo deu menos, ou seja, entrou mais dinheiro aqui do que saiu, tá certo? Menos 30. E esse aqui tivesse dado 10. Então, menos 30 mais 10 vai ser menos 20. Então, o saldo da conta financeira seria menos 20, tá bom?
E aqui também, erros de omissões, se for o caso, também vai ter um saldo. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Quando eu somar o saldo do balanço de pagamento de transações correntes, quando eu somar esse saldo, que é a soma desses 4, com a conta financeira e com erros de omissões, o valor tem que ser idêntico ao da conta financeira, certo? Tem que ser idêntico ao da conta financeira, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Então, se eu pegar o saldo no balanço de pagamentos, deixa eu só concluir aqui, balanço de pagamentos em transações correntes, somar com o saldo da conta capital e com a conta de erros de omissões, o saldo tem que ser igual ao da conta financeira, tá? Isso aí foi uma coisa que mudou também, tá certo? Então, ficar bem atento a isso daí. Mas como o nosso tempo acabou, então eu vou ter que parar aqui e na próxima aula a gente faz umas últimas pinceladas do balanço de pagamentos, tá bom? Até lá, pessoal!